Quando essa dor passar, eu vou entender que o que quase me quebrou foi o que me fez crescer. Segura minha mão que eu ainda não consigo ver, mas eu confio que do outro lado tem um amanhecer. Eu já chorei tanto que não tenho mais lágrima, já pedi tanto que a voz ficou sem fôlego pra falar. Mas a fé não é sentimento, é uma escolha de ficar, de dobrar o joelho mesmo sem saber o que esperar. Eu planto na seca, eu oro no silêncio, porque sei que a tua mão não abandona quem é teu. Quando essa eu vou te agradecer por cada noite que tu me sustentaste sem eu perceber. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? Não só nessa noite, mas todos os dias de nossas vidas, nos agraciando com o ar da vida, com o dom de respirar, de buscar e de agradecer. Né? E a gente, então, pede por todos aqueles venezuelanos, todos que estão nessas estradas, como na Paraíba, muita gente já perdendo tudo. Está uma catástrofe de nível mundial, né? Então, que façamos, então, a nossa conexão em volta desses irmãos mais aflitos, porque nós achamos que estamos no fundo do poço, mas imaginemos aqueles que estão nessa situação. E então eu vou ler aqui os nomes dessas pessoas, que diz Alissa Farias Paludo Foster, Gladson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Mayra Camila da Silva, Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Vinícius Barbosa Carneiro Paz, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Alves Assis da Silva, Fabiana Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Ricardo Valério, Manuel Galdino dos Santos, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporite, Martim José dos Santos Silva, Gleice de Souza Melo, Alexandro, Augusto Peixoto, Daniela Guise, Lailson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel Bezerra dos Santos, José Antônio Dantas Maris. E o nosso desencarnado Aloísio Maciel, que acho que hoje é o último dia dele, né? Então, que todas essas pessoas e todos os que estão mais aflitos, não importa qual aflição, porque Deus sabe de todas as nossas aflições, Deus sabe de das nossas necessidades, quanto estão dos nossos merecimentos. Então, eu passo a palavra à nossa irmã Margot, que fará a leitura do exórdio da noite de hoje, com muita prece e muita luz. Que Jesus te abençoe e te ilumine, minha irmã.
Boa noite a todos. Um incidente aqui. Vamos, então, ao livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 178, obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Está lá na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende e eleva-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para uma vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se deseja, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro através dos teus atos, que constituem lições vivas de amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Está contigo. E então, com esse exórdio, né, com esse puxavantezinho de Emmanuel aos nossos corações, às nossas consciências, a gente pede então ao nosso irmão Gilson para ele fazer a prece de abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Com muita paz e muita luz é contigo, meu irmão. Obrigado, Gracia. Mais uma vez vamos agradecer pelo dia de hoje, pedir muita paz, tranquilidade ao ser humano e pedir ao Pai do céu que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnado, desencarnado,
amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração. Que assim seja, eu volto a palavra a Graci. E com essa prece, com essa sintonia com o Pai, nós elevamos, então, por um minutinho só, os nossos pensamentos aos nossos irmãos que estão, nesse momento, ainda soterrados, uns ainda sendo achados, outros vivos, né, vivos encarnados, outros vivos, mas sem saber o que aconteceu, estando, então, desencarnados. Vamos fazer, então, um minuto de silêncio a todos esses que pensam que não estão sendo assistidos, que estão sozinhos. Mas o Pai amado não difere nenhum dos seus filhos. Não é castigo de Deus quando acontecem essas coisas. Muitas vezes precisa se acontecer para o despertar. Muitas vezes é a obra da natureza. Ou causas e efeitos, né? Ação e reação. Construímos muitas vezes onde não devemos, aí vem as consequências. Mas que todos sintam a luz, sintam a energia do Pai, sintam a energia da Mãe, sintam a energia de toda a egrégora de luz que está prontos em todos os lugares onde está tendo essas catástrofes, esse caos. Que Jesus, então, nos abençoe, que esse evangelho seja iluminado com muita paz, com muita luz, que o irmão Bezerra de Menezes e toda a egrégora de luz nos possibilite, com a tua luz, com as tuas instruções, a tua intuição, nos ensinar cada vez mais, ser mais humildes, mais humanos, mais indulgentes, mais cristãos. Que Jesus nos abençoe. E então, nós vamos dar continuidade no Evangelho 5, né? Bem-aventurados os aflitos, considerado o maior dos evangelhos, né? Do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que, como eu sempre digo, Kardec ele fez uma gama de sabedoria ali, porque ele veio, quando eu não sei, eu não vim destruir a lei, eu vim para... Enfim, aí ele veio, não, não, meu reino não é deste mundo, aí vem aí, bem-aventurados os aflitos, e o que vem após o bem-aventurados os aflitos? O Consolador. Então, nunca pensem em momentos que a gente acha que o nosso mundo está tão terrível, está tão assim, mas a gente olha para trás e a gente diz, poxa, Pai, desculpa por ter pensado tão errado, desculpa por ter pensado que a minha vida é assim, é assado, que não faz sentido, porquê da vida? E quantos buscando ar naquele movimento e não o acham? Então, que nós aprendamos, né, despertamos para as provas, né, que é o que nós vamos ler. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. E aqui eu pego já a das provas involuntárias, né? Eu vou só dar uma repaginada para a gente chegar nas
provas voluntárias. Eu não vou ler o Evangelho, eu vou dizer algumas coisas das provas involuntárias, que são experiências difíceis e sofrimentos que o indivíduo ou o ser humano vivencia, que não necessariamente foi escolhido por ele. Eles foram obrigados a passar por aquela situação. E as provas, né, têm as consequências de ações passadas, podem ser visto como ferramentas de aprendizado, né, oportunidades de crescimento espiritual. Aí as diferentes provas é porque tem as provas e expiações. Aí oportunidades involuntárias, né, de desenvolvimento moral, intelectual. Aí aqui, vamos ler então o nosso capítulo, que é provas voluntárias, porque nós nos dispusemos a fazer, nós nos dispusemos a ajudar, nós nos dispusemos a melhorar, mesmo vindo aquelas tempestades, mesmo vindo aquelas, vamos dizer que, uma rasteirazinha, né? Como aí eu lembrei agora da nossa irmã Rita, né? Aquela rasteira que a gente tomba no chão e de repente você não sabe o porquê. Nós nunca sabemos. Aqui todos acreditam que sabem da história de Jó. Jó não sabia de nada, mas Deus tinha feito, sim, um pacto com um irmãozinho menos afortunado e que não tocar, Deus disse, não toque no meu servo. O restante você pode fazer tudo. Então ele saiu tirando a esposa desencarnou, depois foram os 10 filhos, depois ele perdeu tudo, tudo. Jó entrou em depressão? Não, ele agradecia. Por que que nós temos que ficar angustiados, ansiosos, depressivos, com muitas vezes por pequenas coisinhas? E se a gente olhar para trás, se a gente entrar num hospital, a gente vai ver que as nossas aflições, as nossas dificuldades são tão pequenas, são tão irrelevantes. E então diz, perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Imaginemos nós com um cravo na unha, ou uma unha encravada, ou um espinho, né? Num dedo ou no pé, um espinho. Você vai deixar? Não, você vai tentar tirar. Isso são provas voluntárias, porque você vai fazer, porque você quer fazer. E então diz, é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Olha aí as perguntas. Aquele que tem um espinho cravado, se os retirar? Aquele que está doente e chamar de um médico? As provas têm o objetivo exercitar a inteligência. Se Deus não nos deu por aqui, então vamos olhar por aqui. Se nós temos um modo de ver diferente de um lado, é igual como quando ele fez com Pedro. Pedro jogou a noite todinha a rede de um lado. Não pegava nenhum peixe, ele precisava pegar peixe. E então, Pedro foi, aí Jesus amanheceu o dia e ele, sem acreditar, porque ele ainda não acreditava no Jesus, né, no Cristo, e então ele foi e disse, Jesus foi e disse para Pedro, até sorrindo, a gente assistindo aquele The Chosen, né, a gente vê, é muito bonito e é emocionante, que ele diz, joga do outro lado, Pedro. E é assim que é a vida. É nós tentando olhar por um lado, sempre por um lado bom, das consequências ou de algumas coisas que nos acontecem. A partir do momento que nós olhamos a coisa por um lado bom, as coisas vão fluindo, e as coisas vão se ajeitando, as coisas vão acontecendo.
É fácil? Também não é. Mas também não é impossível. Como não foi impossível para aquela mulher que perdia sangue há 18 anos tocar numa pontinha do veste de Jesus. E Jesus não disse, a tua prece, as tuas atitudes, não, a tua fé. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa crença? Cadê a nossa esperança? Tem alguém. Deixa eu só desligar aqui o. As provas têm o objetivo de exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer. Olha só, e aqui eu lembro de uma passagem lindíssima. Precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações. Quando nós um hífenzinho, reclamamos daquilo que nós não queremos, nós estamos clamando. E quando a gente traçozinho, desce, é toda uma graça que desce. Já diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Não pense em lamentações, em achar que está tudo perdido, porque tudo passa, já disse Chico Xavier. Eu até disse um dia que eu ainda vou fazer uma faixa, gente, é sério, eu ainda vou fazer uma faixa e botar na frente assim da minha cama. Isso também vai passar. Porque quantas provas nós não passamos e nós achávamos no momento que não íamos passar, mas nós estamos aqui, prova viva. E então diz, o mérito consiste em suportar sem lamentação nas consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e em não se desesperar, se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria de preguiça mais do que de virtude. Há pessoas que dizem assim, hoje eu não estou com vontade de sair de casa, hoje eu não vou para isso, hoje eu não vou para aquilo. Acaba se enclausurando sem fazer nada, como diz Santo Agostinho lá no 919, no Livro dos Espíritos. O que estás fazendo? O que você fez, o que você faz, está servindo para você e para o próximo? Façamos essa reflexão todas as noites, antes de dormir. Não precisa rezar, não precisa aquela coisa. Conversa com o Pai. Pede para que a noite seja de trabalho junto com os anjos, teus protetores, teu anjo guardião. Ao amanhecer, Senhor, dai-me esse dia ser útil para o próximo, porque eu sendo ao próximo, eu estou sendo para mim. É a justiça de Deus. Não é castigo quando acontecem as coisas conosco. São as nossas ainda imperfeições que ainda corroem as nossas células, corroem, então, as nossas vísceras e vai adoecendo. Porque nós deixamos que isso venha nos adoecer. Não, é preciso, eu ia te falar de uma pessoa, mas eu vou deixar quieto. É preciso que, mas eu não ia dar nome, não. É preciso que o corpo ele seja amparado, ele seja ajudado, tanto quanto o espírito. Não adianta você se enclausurar e pegar uma pilha de livros e lei, sei disso, está na página tal da libertação, nos Mensageiros. E a prática? Cadê a prática, filho? Jesus diz.
Saístes pelo menos na rua e destes um bom dia àquele que passou? Já que se talvez você não tem ninguém para dar dentro de casa, você acha que não tem? Porque nós sabemos que temos. E então diz, essa pergunta condiz, naturalmente há uma outra, uma vez que Jesus disse, bem-aventurado os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Com certeza que não. A isso respondeu muito claramente, aliás, com certeza que sim, respondeu muito claramente, sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm o objetivo, o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é egoísmo, por fanatismo. Muitas vezes hoje mesmo eu estava olhando uma cena. Isso me chamou bastante atenção, e até eu nem tinha visto essa partezinha aqui, mas na hora que eu estava lendo, eu estava lembrando da cena, né? E eram duas criaturinhas de Deus descendo, correndo, e o prédio já estava desmoronando, e o primeiro olhava para trás e olhou para aquele que vinha, e deu tempo que vinha, mas o segundo que vinha não deu tempo mais nem olhar para aquele que não deu tempo. Aí diz, será que, se fosse Jesus, ele iria voltar e pegar nas mãos e pegar e tentar tirar e sair todo mundo junto? Mas nós ainda somos egoístas, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos vaidosos, nós só pensamos na gente. Infelizmente, nós muitas vezes olhamos para o próximo como se nós nunca fôssemos. Eu até assisti uma palestra, eu acho que foi de Maísa Braga, em que ela falou sobre porque nós agimos como se nós não estivéssemos, nem nossa família, nem ninguém do nosso ciclo estivesse naquele meio. Mas a gente age se pensando na gente. É muito, muito. Quem diz assim, eu estou precisando de a metade de um fígado, digamos assim, eu estou dando uma simulação. E alguém espíritas cristãos se submete a dar a metade do seu fígado, sabendo que ele se regenera para socorrer aquele que precisa naquele momento? Reflexões. Essas são provas voluntárias. São reflexões mesmo para a gente refletir se nós faríamos. Meu Deus, será que eu faria? Será que eu deixaria, como aqueles bombeiros ali tirando, talvez venha uma sobrecarga sobre ele, mas ele não está pensando ali, nele. Tudo bem que é o trabalho, mas também há muitos ali sem ser bombeiros, estão todos à busca, estão todos procurando. A gente tem que refletir. O próximo. Quem é o próximo? Jesus já disse. O próximo que você faz é você mesmo. Aí então diz aqui, há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis suas cargas, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo.
Porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, nas suas consequências inevitáveis. Por quê? Porque aí quando a gente faz aquilo que nós sabemos que não é para fazer, e a gente faz, qual é a consequência? Se não for nessa vida, vai ser na próxima. Aí diz aqui, são de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer, alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo... Eu vou desligar novamente aqui. E que o nosso corpo... Gente, que não abre o microfone, porque aí eu me perco. Não abre o microfone para não dar microfonia, tá certo? Cheiro no coração. Não esfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contraversão à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. E que eu lembrei, eu fiz essa releitura até sem querer, porque eu me perdi aqui com o áudio aberto. Eu lembrei de São Francisco de Assis, né? Certo período, quando ele começou a se santificar, como diz o nosso apóstolo Paulo, já não sou eu que falo por mim, mas o Cristo que fala por mim. Quando ele começou a se santificar, a não mais falar por ele, mas falar como se Jesus estivesse nele, aí São Francisco, ele, devido às outras coisas que ele tinha feito antes de ele santificar-se, ele fez um cilício, né? E o que era silício naquele tempo? Era como se fosse uma corda, eu lembrei até de Rapunzel, né? Dando nó. Ele dava nó na corda e depois saía chicoteando as costas dele, achando que ali ele estava se punindo, achando que ali ele estava se castigando e que ia ser perdoado devido a outras horas que ele então não era então santo, né? Que não era o Cristo ainda que falava nele. Mas aí Jesus diz que não é vulnerável, não é relevante a gente fazer isso. Nós temos que sacrificar-nos, mas é para ajudar o próximo, não é o teu corpo, não é o teu espírito, mas o teu próximo. Como fez Joana d'Arc e tantos outros. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas reduções e viver no isolamento, que utilidade tem sobre a terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Isso aqui está exatamente naquela pergunta que eu fiz. Muitas pessoas dizem assim, hoje, a partir de hoje, eu vou denominar aqui, eu sou espírita, não dizer que eu sou espírita, né, para não acusar ninguém. Eu sou espírita. Aí, então, de repente, você pega e se enclausura, né? E não sai para um trabalho social. Se sai, não sai com amor, sai como se fosse uma obrigação, um dever a cumprir. Mas e o amor ao próximo? A prece pelo próximo? As rogativas pelo próximo? E não só aqueles que estão em carne, não. Muito mais temos que socorrer os invisíveis.
Digo com toda convicção, muito mais temos que socorrer os invisíveis. Estão por todos os lados, em todos os tempos, em todos os lugares, buscando quem nos socorra. Quem lhe dê um pouco de atenção, porque eles perderam a fé, a esperança e a crença. Mas nós ainda pensamos em nós. Aí diz aqui, mas vós que vos retirais do mundo para evitar isolamento. Onde está a vossa coragem nas provas que uma vez que fugis da luta desertais? Se quereis um cilício, olha só, sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não a vossa carne. Aí como é agora assim? Mortificai o vosso espírito. O orgulho, retirando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prática no bem, no combate ao seu próprio defeito. Aí diz aqui, cadê onde é que eu estou? Mas sobre mortificar o vosso espírito e não a vossa carne, fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai o vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia. Mais pungente que a dor corporal, eis o verdadeiro cilício, cuja ferida vos serão contadas, porque elas testarão vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. E aqui, o tempo urge, né? Deve-se por fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso. Aí é que eu lembrei até da eutanásia, né? A gente, olha só, tem quantas pessoas não tem ali na Ponte Nilton Navarro, ali, tentando o suicídio, muitos conseguem, outros não conseguem, porque tem aqueles guardiões, né? Porque tem aqueles guardiões. Aí a gente deve deixá-lo seguir no que ele quer, se nós podemos ajudá-lo, se nós podemos chegar, agora chegar com jeito. Não é chegar de todo jeito também não, que não adianta não. Eu tenho eu fiz uma psicografia lá em Natal, e foi exatamente de uma irmã que pulou daí da Nilton Navarro, que ela, na realidade, ela não ia pular, ela estava no telefone, mas já estava pelo lado de dentro, né? E ela descreve a história dela toda. E ela estava pelo lado de dentro, mas estava ao telefone muito aflita, estava conversando com alguém. Quando a pessoa chegou, ela tomou um susto. A reação qual foi? Soltar. E ali teve a queda. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Como chegar, não só numa ponte, mas como chegar naquele que está ansioso, como chegar naquele que está angustiado, como chegar naquele que está em depressão. Porque há muitos que dizem, depressão, eu vou usar um termo aqui que as pessoas até dizem, é frescura. Não é. É uma doença da alma. E nós, muitas vezes, passamos, tá só com melindre, né? Melindre agora. Gente, vamos olhar no fundo da alma, é olhar com o terceiro olho, é olhar com a nossa essência. E aqui eu vou dar uma resumida, porque eu falei tudo disso aqui. É a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso, mas dizer ao contrário, vejamos que meios, nosso Pai misericordioso colocou ao seu alcance para abrandar o sofrimento de seu irmão. Vejamos se minhas colocações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se não me foi dado como prova também,
como expiação, talvez, deter o mal e substituir pela paz. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita. E eu vou resumindo, não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre? Sob o pretexto de tal é a sua expiação, considerai-vos sempre como instrumento escolhido, ou considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-lo cessar. Resumamos. Assim estáis sobre a terra para expiar. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação do vosso irmão, segundo é a lei de Deus e da caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O nosso tempo urge, né? É muito ligeiro, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou dizer só uma coisa para vocês, rapidinho. Provas voluntárias são as renúncias dos nossos sacrifícios que você assume consideravelmente em benefício de elevar o espírito, de desenvolver a caridade. Um exemplo, dedicar o tempo ao trabalhos voluntários, auxiliar os desamparados, olha aí, invisíveis, ter paciência, tolerância nas relações diárias, principalmente com quem nós convivemos, e vencer a preguiça para servir ao próximo. Na visão espírita, não é proibido, a doutrina orienta que abrandar as próprias dificuldades é natural, da mesma forma que uma pessoa com o espinho procura retirá-lo. O sacrifício inútil não é bem-vindo. Então, todos temos que ter sacrifício mais útil, aquele que vai ser bom para mim, aquele que vai ser bom para o próximo. E então, eu tinha pego aqui um hino, mas eu vou repetir esse hino, porque eu acho que é necessário a gente fazer hoje. Eu nunca mais tinha feito ele. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, porque tudo passa. Confia, agradece ao Pai o dia, agradece os teus talentos, a respiração, agradece a vida, a oportunidade de estarmos aqui. Agradeça a Maria pelo seu manto, a sua misericórdia, pelo dom da mãe, do coração de mãe que tem sobre toda a humanidade. Agradeçamos a Jesus, nosso irmão mais velho, governador planetário, com o teu intuito, com as tuas instruções, Pai, derrama sobre todos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua pureza de coração, e a todos os mensageiros de luzes, chegue junto daqueles mais necessitados, chegue junto, seja ele encarnados ou desencarnados, quando ou como estão. Chega, abraça e só escuta, perdoe.
que Ele só quer que a gente diga, perdoe, perdoe. E é isso que Ele quer que a gente fale, para que sejamos levados para um mundo melhor, um mundo de luz, de paz, de muita glória, muita paciência, muita resignação e indulgência. E com essa prece, então, a gente pede a doutora Bezerra de Menezes, a toda a falange que é que se fazem presente todas as noites, fazer essa limpeza, tirar todos os miasmas de cada casa, dos nossos lares, dos círculos vizinhos, de todo o planeta Terra, de nossos corações, que há aqueles que ainda têm orgulho, aqueles que ainda têm egoísmo, aqueles que ainda guardam mágoas, ódios e rancores, limpa, Pai. Limpa com teu amor, porque foi o amor que tu ensinastes. E com isto a gente agradece pelo amor que tens por todos nós. Muito obrigada a todas pela oportunidade e até amanhã, então, com o nosso Evangelho da noite, todas as noites. Que assim seja. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno. Boa noite, um abraço. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Feliz. até amanhã. Um abraço.